Olá, muito bom dia, obrigado pela sua audiência e principalmente pela sua companhia. E a gente começa a edição desta quinta-feira, 11 de julho, com a prestação de serviço de trânsito na região. E quem vai nos trazer as informações atualizadas da movimentação das ruas, avenidas e estradas da região para você é a repórter Andréia Trevisan, que hoje está no Parque das Águas em Sorocaba, onde neste momento ocorre a concentração de manifestantes que protestam contra uma série de medidas neste dia, nomeado como Dia Nacional de Lutas. Bom dia, Andréia Trevisan. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que assistem ao Noticicidade de Manhã. É isso mesmo, os primeiros ônibus começaram a chegar aqui no Parque das Águas às 4h30 da manhã, que são os primeiros ônibus que chegam nas empresas aqui na zona industrial de Sorocaba. A Avenida Dom Aguirre, aqui bem em frente ao Parque das Águas, está interditada pela URBS, portanto, só os manifestantes conseguem chegar até aqui. Eu vou conversar agora com o Renan Santos, que é um dos organizadores, e vai passar os detalhes para a gente. Bom dia, Renan. Não são só os metalúrgicos presentes aqui? Bom dia, Andréia. Não são só a categoria metalúrgica, aqui está todas as categorias industrial de Sorocaba, químicos, do setor da borracha, do vestuário e também o setor metalúrgico, que é bastante representativo em Sorocaba. Agora, existe uma pauta com 10 itens, quais são os principais? Eu gostaria de destacar 2. É uma agenda já de mais de 3 anos que as centrais sindicais vêm caminhando. Nós fizemos desde 2010, fizemos marcha em Brasília, já fomos para o Congresso várias vezes reivindicar. Gostaria de destacar 2, que é o fim do fator previdenciário, ou seja, que é aquele pedágio que cobra dos aposentados assim que se aposentam, e a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, que é uma bandeira antiga também da classe trabalhadora aqui no Brasil, porque em países desenvolvidos, vou citar como exemplo a Alemanha, a carga horária hoje é de 30 horas semanais. Agora, estão previstos os ônibus chegarem até as 8 horas da manhã, que é o último período, né, das empresas. Qual será o roteiro hoje aqui? Será um dia, na verdade, hoje é o Dia Nacional de Lutas. Durante todos os dias, todo o dia nós vamos estar fazendo manifestação aqui em Sorocaba. Pretendemos sair daqui, ir até o centro, fazer um manifesto no comércio, nos bancários, nos bancos, e depois no final da tarde, às 17 horas, no centro da cidade, uma grande concentração de estudante e a população geral para sair na cidade em passeata. Agora, nessa caminhada até o centro, neste protesto, que vocês falam que é pacífico, as pessoas, os carros vão poder transitar nas ruas ou as ruas vão ser bloqueadas? Não, olha só, o centro de Sorocaba, todas as vias são pequenas. Na medida que a gente vai fazer a passeata, dificilmente conseguiria transitar onde for ocorrer a passeata, Mas vai ser uma manifestação pacífica, ordeira, essa é a orientação que a gente está dando aqui a todos os manifestantes e os sindicalistas, viu? Ok, Renan, muito obrigado pela sua participação, viu? Fernando? Andréia, a gente tem a informação agora, são 7 horas e 3 minutos, acaba de chegar a informação aqui que manifestantes também no bairro Distrito Industrial em Jundiaí também já bloquearam aquele acesso na cidade. Nós temos outras informações, inclusive quem está nos assistindo agora e precisa seguir pelas ruas, avenidas e principalmente, Andréia, rodovias no sentido da capital, quer saber mais informações do trânsito, como é que está o trânsito para quem vai acessar as vias neste momento às 7 horas e 4 minutos, Andréia. Olha, Fernando, a informação que eu tenho, enquanto isso vou falar para o Eduardo mostrar mais um pouco aqui a manifestação. A informação que a gente tem é que, segundo a Guarda Municipal de Sorocaba, manifestantes fecharam o acesso ao bairro Aparecidinha, também em Sorocaba, na rodovia Senador José Hermílio de Moraes, ou seja, a Castelinho. A Avenida Dom Aguirre, também aqui em Sorocaba, está interditada em 2 pontos. Olha só, no cruzamento com a Avenida Dr. Arthur Bernardes, sentido bairro, e também na altura da rua João Gabriel Mendes. Já a rodovia Anguera, na região de Jundiaí, está interditada no quilômetro 30, sentido interior, na altura de Cajamar. E a Polícia Rodoviária ainda diz que está normal, as saídas aqui da Castelo e Raposo para a capital em Sorocaba. Mas há viaturas em vários pontos para impedir o bloqueio da rodovia. Já a situação é diferente lá na capital, na Grande São Paulo. Tanto que policiais rodoviários de
Sorocaba foram chamados para dispersar a multidão que estava na Castelo Branco, já em São Paulo. Fernando, outra informação que a gente recebeu é que, embora, né, a maioria prefira um manifesto sem violência, a Polícia Militar acabou de passar a informação para a gente que um ônibus foi apedrejado aqui em Sorocaba, naquela avenida que passa no Parque Natural Chico Mendes, a 3 de março, também próximo à Prefeitura. Por enquanto, a informação que a gente tem é que um ônibus fretado foi apedrejado. É uma atitude infelizmente isolada, não é mesmo, Andréia? Que não significa essa manifestação pacífica, que é aproximadamente aí, a expectativa é de reunir até 30 mil pessoas aí no Parque das Águas, né? Segundo a organização, e caminhar no sentido do centro da cidade. E só uma última informação, viu, Andréia? Para quem nos acompanha e principalmente para quem vai sair de casa neste momento, você falou que a Castelo, por enquanto, realmente está tudo normalizado, na Raposo inclusive, mas na capital paulista, na Marginal Pinheiros, já na saída da Castelo Branco, atenção motorista que vai seguir no sentido da capital, na Marginal Pinheiros, na ponte Transamérica, Andréia, já há manifestantes também bloqueando ali logo na saída da Castelo Branco. Então, hoje o dia vai precisar muita paciência, Andréia. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, tá bom? Ok, quem não chegou ao trabalho ainda talvez nem tenha tempo ou vai chegar muito atrasado. E pode ter certeza que o patrão, nesse momento, deve estar ligando na TV Sorocaba SBT e assistindo e acompanhando todas as informações e, claro, vai saber por que o funcionário ainda não chegou no trabalho. Tá bom, Andréia? Ok. E os motoristas e as pessoas que vão sair de casa agora e precisam de mais informações sobre as rodovias e o trânsito em São Paulo podem ter as informações por meio da internet e de telefones. Veja. Para quem vai acessar o sistema Castelo Raposo na região de Sorocaba, o site é o www.viaoeste.com.br. Já o telefone ao usuário é o 0800 701 5555. Para quem está ou vai para Jundiaí e região, pode obter mais informações no site www.autoban.com.br e pelo telefone 0800 055 5550. Já para quem precisa saber a situação do trânsito na capital, a página é www.cetsp.com.br. E se você precisa se locomover de ônibus dentro da capital, pode acessar o site da SP Trans, que é o www.sptrans.com.br. E só mais uma informação, a gente acabou de ver aí o site da SP Trans e a informação da própria SP Trans neste momento é que os ônibus dentro da capital paulista, ontem que tiveram uma paralisação também, neste momento circulam normalmente na capital. Uma mulher morreu atropelada nesta madrugada ao tentar atravessar a rodovia Raposo Tavares na altura do quilômetro 100, em Sorocaba. De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista alegou que no momento do acidente sofria um sequestro relâmpago e que o sequestrador, fugiu a pé após o acidente. Em seguida, o condutor parou o carro para prestar socorro à vítima, que não resistiu e morreu no local. Agora são 7h11 e a gente volta a falar com a repórter Andréia Trevisan, que está no Parque das Águas em Sorocaba, onde neste momento manifestantes estão concentrados para iniciar o protesto neste dia nomeado como Data Nacional de Lutas. Andréia. Fernando, desde as 6h30 da manhã, quando nós chegamos aqui, não para de chegar ônibus lotado de trabalhadores. A todo instante chega um ônibus. Se não por aqui pela avenida principal, na Avenida Dom Aguirre, chegam pelas laterais do Parque das Águas. Eu vou conversar agora com Ademilson Teto da Silva, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região e também representante da CUT. É isso mesmo, dia de manifestação, vocês querem que o governo enxergue essa lista com 10 reivindicações? Exatamente, é o Dia Nacional de Lutas, onde todas as centrais estão reivindicando com a mesma pauta e pedindo para que essa pauta dos trabalhadores seja assistida pelo governo, para que a gente seja atendido nas nossas reivindicações. Vocês, na verdade, estão parando o país. Vocês acreditam que com isso o governo vai realmente, vamos dizer assim, seguir o que vocês estão pedindo? Olha, na verdade, a gente já faz essas manifestações há algum tempo. Desde 2010 a gente está fazendo passeata, manifestações indo para Brasília. Eu acredito muito
nesse momento, nós estamos passando um momento muito especial nesse país e que nesse momento o governo se sensibilize para enxergar a nossa pauta e pelo menos tentar negociar com os trabalhadores, com as centrais sindicais. Como eu falei, a cada instante chega mais ônibus lotado. Vocês estão planejando esse protesto há uma semana, ou seja, todos os trabalhadores realmente vão parar hoje. A ideia é chamar todas as centrais, todas as categorias. Faz uma semana que nós estávamos fazendo a estratégia da paralisação, começando pelo setor da indústria, indo para o setor de serviços e parando o centro da cidade. Então, a ideia é que todos os trabalhadores, independente de categoria, estejam fazendo manifestações no dia de hoje. Ok, muito obrigada pela participação. Participação ao vivo aqui no Noticidade de Manhã do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região, Fernando. Ok, Andréia, daqui a pouco a gente volta com outras informações direto aí do Parque das Águas em Sorocaba. Obrigado, viu? Até daqui a pouco. 7 horas e 13 minutos, 3 homens foram presos quando furtavam uma casa no Jardim Iguatemi ontem à noite em Sorocaba. De acordo com a polícia, o trio tentou levar joias e objetos pessoais através da denúncia de vizinhos. A polícia chegou ao local e deteve os suspeitos que já tinham passagem pela polícia. Todos serão encaminhados ao CDP de Sorocaba. E aproximadamente 150 quilos de cocaína foram apreendidos na rodovia Castelo Branco, em Itu. A droga estava num fundo falso de um caminhão que seguia para a capital. Os 243 tijolos de cocaína estavam neste caminhão com placas de Goiás. O motorista de 27 anos, natural do Paraná, afirmou à polícia que transportava a droga por R$10 mil. Recebemos uma informação no serviço de inteligência da rota de que no KM 82 da rodovia Castelo Branco estaria um caminhão com essas placas e que estaria transportando drogas. De posse das informações, viemos até o local indicado, era um posto abandonado, que hoje é utilizado para descanso de motoristas de caminhão. Conseguimos abordar o motorista e ele nos indicou que ele mostrou onde tinha um fundo falso onde estavam as drogas. O caminhão e a droga foram levados à Polícia Federal de Sorocaba. O delegado lembra da quantidade de entorpecentes apreendidos na região nos últimos meses. A Polícia Federal, de toda forma, continua um tanto surpresa pela quantidade de drogas que está sendo apreendida na região e pela sofisticação do transporte também. E a gente confere agora os destaques do Noticidade na noite desta quarta-feira. Imprudência causa 2 acidentes em menos de 1 hora na rodovia que liga Sorocaba a Porto Feliz. Uma pessoa morreu e outras 27 ficaram feridas. Todo mundo gritando, não sabia quem era, tudo escuro dentro lá. Gente caída para o corredor. Muita gente deslocando para o trabalho, algumas saem atrasadas, tem uma certa pressa. Então o pessoal acaba sendo imprudente em alguns momentos. Famílias do Sorocaba denunciam descaso da Santa Casa com os pacientes. 92 anos, a pessoa no estado que está minha mãe. A gente pensa assim, eu acho que um pouquinho de dignidade, pelo menos um respeito com ela. E é isso que ela não está tendo, respeito. Minha mãe já passou por tudo que tinha que passar, 92 anos não é pouco. Então, acho que uma cama para ela. O que eu queria era uma cama, que ela pudesse estar confortável num quarto, numa cama. Projeto do SESI Sorocaba, em parceria com uma ONG, oferece aulas de graça de costura para pessoas com deficiência visual. A gente usa uma máquina normal, uma máquina caseira, eletrônica, e elas conseguem costurar muito bem nessa máquina. Para mim é ótimo. É realização, né? Como eu costurava e perdi a visão e não consegui costurar mais, hoje em dia, não, me sinto realizada de novo. E depois das principais notícias na nossa região, é hora de ir direto para a capital paulista, na redação do SBT Manhã, para saber o que é destaque com Patrícia Rocha. Segundo a Polícia Militar, subiu para 9 o número de feridos na confusão na sede do Sindicato dos Motoristas no centro de São Paulo. Dos 3 baleados, apenas 1 está em estado grave. E a previsão é de manifestações em várias partes da capital paulista e da Grande São Paulo. Os manifestantes planejam interditar as rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares, Fernão Dias, Dutra, Mogi Bertioga e Anchieta. No mesmo horário, as marginais Pinheiros, na altura da Ponte do Socorro, e a Tietê, na Ponte do Piqueri, devem ficar paralisadas.
E é na Paulista que deve acontecer a maior concentração de trabalhadores. Segundo a Força Sindical, ao menos 6 milhões de pessoas devem se reunir no vão do MASP para o protesto marcado ao meio-dia. A partir das 10 da manhã, a Avenida do Estado, a Rua 25 de Março e a Avenida Paulista devem receber os protestantes. Já às 4 da tarde, os sindicatos devem paralisar a Regis Bittencourt e o Rodoanel. 7 horas e 20 minutos. Durante o mês de julho, as pessoas podem fazer doações para a campanha do agasalho em mais de 5 mil escolas estaduais espalhadas por todo o estado. E quem vai nos falar sobre esta iniciativa nas instituições de ensino aqui da região é a repórter Andréia Trevisan, que volta a falar conosco ao vivo. Mais lugares, mais doações. E esse realmente é o objetivo da campanha do Agasalho 2013. Eu converso agora com a supervisora de ensino de Sorocaba, Rocenilda Gomes. Bom dia. Mas todo mundo está em férias. Como ficam? As escolas vão ficar abertas? Bom dia a todos. Apesar de estarmos com recesso escolar, as 5 mil escolas do estado de São Paulo permanecem abertas das 8 às 16 horas para receber a arrecadação de roupas. A intenção é arrecadar maior número de peças boas para entregarmos às instituições necessitadas. Vamos falar sobre as instituições. Como é feita essa doação? São as instituições já cadastradas? Não necessariamente. Elas podem ser já cadastradas e que a comunidade possui ou que já há parceria com as escolas. Ela pode fazer um apelo a quem está assistindo ao Noticidade de Manhã agora para fazer a sua doação de roupa. Gostaríamos de convidar todas as mães que têm crianças pequenas, que têm aquela roupinha guardada, que não usa mais, que faça essa doação numa escola estadual mais próxima à sua casa e que venha participar dessa grande campanha de solidariedade. Lembrando que roupa boa a gente doa. Vamos só repetir o horário que a escola fica aberta? Todas as escolas funcionam das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Ok, obrigada pelas informações. Fernando. Ok, Andréia, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta para atualizar a situação do trânsito e da manifestação, tá bom, Andréia? Combinado. E o assunto ainda é a solidariedade. No Espaço Solidário desta quinta-feira, nós vamos conhecer o trabalho de uma associação em Sorocaba que oferece um espaço para deficientes visuais aprender aulas de informática, mobilidade e leitura. Instintos aguçados. Os alunos não utilizam o mouse do computador, apenas o teclado. E cada comando é narrado ao usuário. Em 1997. É assim que os deficientes visuais aprendem informática na ASAC, Associação Sorocabana de Atividades para Deficientes Visuais. Se for criança, eu trabalho mais com a parte pedagógica e alguns jogos que tem no programa que é chamado DOSVox. Se for agora já um adolescente, em fase escolar e tal, eu já começo a explicar usando um programa chamado Virtual Vision. E ele trabalha já com ferramentas como o Word, ou um pouco do Excel, como navegar na internet, fazer uma pesquisa. Leonardo frequenta as aulas há 8 meses. Além do conhecimento, tem outros motivos para estar aqui. Em casa não tem quase nada para fazer, então eu gosto de ficar aqui. E aprende bastante coisa também. Sim. A ASAC é uma entidade sem fins lucrativos e presta atendimento de graça às pessoas de Sorocaba e região de todas as faixas etárias. Aqui são desenvolvidas várias atividades. A equipe é formada por profissionais de educação, terapia ocupacional e psicologia. Quando você não tem a visão, você não vai ter o mesmo desempenho, das mesmas funções na sua vida cotidiana de uma pessoa que enxerga normalmente. Então você vai precisar de facilitadores, de equipamentos, de adaptação. Jeito certo de um deficiente segurar no talher, né, o jeito melhor para dobrar a roupa, as coisas. O laboratório de informática para poder ter habilidade no computador. Na aula de mobilidade urbana, o aluno é acompanhado de pertinho. Para poder incentivar e estimular a pessoa, a criança, no caso, ou o adulto, a adquirir o que ele não tem, a habilidade que ele não tem, ou recuperar uma que ele já tinha. A gente aprende bastante com os professores aqui, ensina muito bem.
A quinta-feira será ensolarada. Você vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde o sol brilha forte já neste momento. As temperaturas na cidade vão variar entre 13 e 25 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades da região. Em Alumínio, a mínima deve ser de 11 graus e a máxima não passa dos 23. Jundiaí tem mínima de 12 e máxima de até 25. Mesma máxima prevista para Cesário Lange. Em Salto, a máxima chega aos 26 graus. Futebol, veja agora os gols das partidas que rolaram pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América, que teve uma classificação sofrida do Atlético Mineiro para a final da competição. Confira. Bernard recebeu boa bola de Ronaldinho e marcou o primeiro do Galo. Guilherme chutou de fora da área e fechou a conta, 2-0. Como os argentinos tinham vencido a partida de ida pelo mesmo placar, o jogo foi para os pênaltis. Pelo lado do Galo, Jô e Richarlison desperdiçaram. Pelo Newell's, Casco e Cruzado. Ronaldinho marcou. E Victor, mais uma vez, foi o herói da classificação ao defender a cobrança de Maxi Rodrigues. O adversário do Atlético na final será o Olímpia do Paraguai. Luiz Fabiano tentou o domínio, mas a bola sobrou para Aloísio abrir o placar. Anderson Talisca deixou tudo igual. Luiz Fabiano e o estreante Clemente Rodrigues foram expulsos. Depois da cobrança de falta, Fael tocou no canto e garantiu a vitória do Bahia por 2-1. Leandrinho aproveitou a sobra e marcou um golaço para o Peixe. Ben-Hur empatou. Final, 1-1. Depois do cruzamento, o boliviano Marcelo Moreno fez o primeiro do Flamengo contra o Asa de Arapiraca. Nixon fechou a conta, 2-0. Rodriguinho chutou da entrada da área e abriu o placar para o América Mineiro sobre o Internacional. Pênalti para o time gaúcho. O argentino D'Alessandro bateu e deixou tudo igual. O uruguaio Forlan virou o jogo. E Maurides marcou o terceiro. Inter, 3-1. Simone Marqueto convida Vitor Lippe e prefeito de Sorocaba para falar sobre as diferenças entre as administrações. Aqui esteve e a atual. Será que existe continuidade de governo? Veja as perguntas. Como é que o senhor vê isso? O senhor criou várias secretarias e ele corta. Então o senhor mostra que esbanjava dinheiro, obras paradas. Não foi uma antecipação para um projeto político, uma campanha eleitoral? No planejamento não seria mais prudente, menos e melhor? O senhor entregou a máquina com ou sem dívida? Será que não era uma discordância demais da administração que o senhor fazia? Tamo junto ou não? Como cidadão que mora em Sorocaba, o senhor está satisfeito, sim ou não, com a cidade? Imperdível. E as respostas hoje, no Noticidade, às 7h15 da noite. 7h29, a gente volta a falar com a repórter Andréia Trevisan, que continua no Parque das Águas em Sorocaba e vai nos dizer como está a movimentação dos manifestantes envolvidos no ato do Dia Nacional de Lutas neste momento, para você que vai sair de casa agora. Andréia. Fernando, os ônibus não param de chegar a cada instante, mais trabalhadores chegam aqui no Parque das Águas, olha só, e a gente mudou o nosso posicionamento, nós estamos em cima do carro Link, ou seja, que transmite ao vivo, para mostrar para vocês esta imagem que o Eduardo Bartels está mostrando aqui. Olha só, o Parque das Águas tem bastante gente, a cada hora chega mais. Neste momento o pessoal está ouvindo aqui os líderes do sindicato, dos metalúrgicos e também dos outros setores. Neste momento, trabalhadores de várias indústrias de Sorocaba estão reunidos aqui. A Urbis está no local para coordenar o trânsito. A via, este trecho da Avenida Dom Aguirre acabou de ser liberado, portanto, o amarelinho está aqui para orientar os motoristas para evitar qualquer tipo de acidente no trânsito, atropelamento. Fernando.
Legal, André. Agora são 7 horas e 30 minutos. Andréia, para quem nos assiste neste momento e vai sair ou pretende sair de casa no sentido do centro de Sorocaba, quais as informações? A gente vai repetir no início do jornal do Noticidade Manhã, a gente comentou, eles vão provavelmente caminhar até o centro a partir daí, não é isso? Isso, na verdade, é uma verdade só. Quem puder evitar sair de casa hoje, vai fazer compra, passear no centro ou até mesmo ir aos bancos, os bancos provavelmente não vão atender a clientela hoje. É o que o sindicato está falando aqui pra gente. Na verdade, se puder evitar a saída, é melhor. Ou então vai ter que ter paciência, né? Porque provavelmente algumas vias vão ser bloqueadas. É o que o líder aqui do sindicato falou. Não é que eles querem fazer isso, mas é por causa do número de pessoas. Quanto mais pessoas na rua, menos chance de uma pessoa que não está fazendo parte do manifesto de passar a pé ou até mesmo de carro. Então, se puder evitar, é melhor, Fernando. Uma informação para quem vai usar o ônibus hoje, os ônibus de Sorocaba e de Jundiaí estão circulando normalmente. Os ônibus dentro da cidade e também os que saem daqui. Uma única observação é que quem sai de Sorocaba para São Paulo, há ônibus somente pela rodovia Raposo Tavares, ou seja, o ônibus que normalmente também passa pela Castelo Branco, hoje só vai pela Raposo Tavares. Fernando? Pois é, André, a gente vai encerrar aí a sua participação. Então, portanto, com essas centenas de milhares de pessoas aí, hoje, para quem nos assiste, é preciso muita paciência, não é mesmo, André? Obrigado, viu? Ok, Fernando, a gente fica por aqui. E os motoristas, a gente vai repetir, e as pessoas que vão sair de casa agora e precisam de mais informações sobre as rodovias e o trânsito em São Paulo, podem ter as informações por meio da internet e de telefones. Confira. Para quem vai acessar o sistema Castelo Raposo na região de Sorocaba, o site é o www.viaoeste.com.br. Já o telefone ao usuário é o 0800 701 5555. Para quem está ou vai para Jundiaí e região, pode obter mais informações no site www.autoban.com.br e pelo telefone 0800 055 5550. Já para quem precisa saber a situação do trânsito na capital, a página é www.cetsp.com.br. E se você precisa se locomover de ônibus dentro da capital, pode acessar o site da SP Trans, que é o www.sptrans.com.br. Olha só, essa é para dar água na boca e mais do que apropriada para o café da manhã. Você vai conhecer agora a produção de um pão artesanal feito à base de vinho, receita especial de uma família de São Roque. Confira. Pão e vinho, uma bela combinação. Mas aqui a bebida feita de uva deixa de ser acompanhamento e se transforma em ingrediente. A receita foi criada por Inês, dona deste estabelecimento de vinhos e pães em São Roque. Esse pão ele tem um sabor bem característico, muito agradável do vinho e você pode fazer variações, fazer recheado com figos secos, com ervas aromáticas como alecrim e alho ou simplesmente puro. A receita é simples: 500 gramas de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de chá de sal e 1 colher de sopa de açúcar, 4 colheres de linhaça, 500 gramas de fermento natural ou convencional. Não podemos esquecer dele, o vinho, 200 mililitros da bebida, mais 50 mililitros de água. É necessário misturar farinha e linhaça moída, misturar com açúcar, azeite, fermento e sal. Depois é preciso amassar por 10 minutos e a massa fica assim, mais mole. Depois de pronta, ela fica num recipiente coberto com plástico até dobrar de tamanho. Então vai para o forno. O preparo leva aproximadamente 4 horas. Cada pão é vendido por R$ 4,00, mas o preço não assusta a freguesia. Os clientes têm comentado que o sabor está muito agradável, que combina e que foi uma ideia muito boa para agregar a culinária aqui da região. Acompanhando a receita, vendo os ingredientes, eu fiquei na dúvida, provavelmente, Inês, muita gente também ficou com essa dúvida. Tem algum problema consumir o pão depois de dirigir? O pão tem conteúdo alcoólico?
Não, o pão não tem conteúdo alcoólico, porque durante o assamento, né, com o calor, com a temperatura, o álcool evapora totalmente. Mas a maioria das pessoas, dos clientes, perguntam se tem esse problema. E não tem, você pode comer tranquilamente que não vai acontecer nada. Fica só o gosto da uva. Fica só o gosto da uva, um gosto bem característico, muito gostoso. Então vou experimentar um pouquinho agora, com licença. Muito bom, muito bom. Tem um pouquinho do gosto da uva também, muito bom. Il mio segreto tu saprai, un giorno o l'altro leggerai, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. E o Renato Diniz gostou tanto dos pães que vai voltar a São Roque para buscar uma caixa só para ele. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 1h no Manchetes Noticidade com o Nolan Roberto. E a gente encerra essa edição com imagens ao vivo do Parque das Águas em Sorocaba, onde estão reunidos centenas de manifestantes. Um ótimo dia para você. Paciência se for sair de casa. Saúde e sucesso!